Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, que salva, que perdoa, que levanta, que exorta e que nos coloca de pé. Uma certa feita, Jesus disse a um paralítico: levanta, pega a tua cama e anda. Esse é o poder da palavra, do verbo que se fez carne, se tabernaculou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda, meu Pai, que nem o salmista falou, meu Pai, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar a Tua palavra, a Tua lei, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Todo impedimento caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estávamos falando nesta manhã, quero dar continuidade, sobre o Evangelho, ok? Sobre o Evangelho. Mas nós lemos João capítulo 4, ali, acerca da mulher de Samaria. É interessante, a gente já vai dar mais uma pincelada, vamos dar um resumo da mulher de Samaria ali, que teve um encontro com Jesus. E evangelhos são encontros. São encontros. Quando um homem e uma mulher têm um verdadeiro encontro, um autêntico encontro com o Senhor Jesus, grandes transformações, grandes mudanças acontecem. E qual é o resultado de um verdadeiro encontro com Jesus? O resultado é novo nascimento, o resultado é conversão, o resultado é mudança. Mudança de atitude, mudança de pensamento. Amém? Então, foi o que aconteceu na vida daquela mulher que foi buscar água. E quando tem encontro com Jesus, deixou até o cântaro. E fazendo aqui uma alegoria, o cântaro muitas das vezes significa o nosso passado. Ela deixou o cântaro. Então, quando temos encontro com Jesus, precisamos deixar o cântaro, precisamos deixar o passado, precisamos deixar tudo aquilo que não faz mais parte da nossa nova vida, da nossa nova vida, porque quem está em Cristo nova criatura é. Amém? Mas nós podemos ver que o Evangelho já começa lá atrás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se denomina de o proto-evangelho. O proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Vem comigo na palavra. Gênesis 3, 15. Nós podemos ver, capítulo 1, Deus ele cria todas as coisas. E nós podemos ver que Deus não foi pego de surpresa. Eu vou repetir. Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem, quando o homem desobedeceu, quando o homem pecou, porque Deus é onisciente. Um dos atributos incomunicáveis de Deus. Eu vou repetir. Atributos incomunicáveis. Quais são? Onisciência, onipresença, onipotência. Então, Deus é onipotente, onisciente, então ele sabe todas as coisas. Então Deus não foi pego de surpresa. Por isso que a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já preparou, já proveu um meio para trazer o homem, para reabilitar o homem à sua presença. E qual foi esse meio? Qual foi este meio? Este meio foi a cruz. Eu vou repetir. Este meio foi a cruz. Foi a cruz de Cristo. O sacrifício vicário de Cristo. Por isso que Isaías vai dizer, Isaías capítulo de número 53, pelas suas feridas, pelas suas feridas fomos sarados. 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. O calcanhar. Então aqui nós podemos ver, é a primeira promessa
de restauração através do descendente e da prole da mulher. É uma promessa que da descendência da prole da mulher viria um que ia restaurar, ia trazer restauração ao homem perdido, ao homem pecador. Então, Deus não foi pego de surpresa. Amém? Então nós podemos ver no capítulo 1 aqui, e no princípio criou Deus, Deus é o Deus Bara, que ele é o único Bara, é que Deus ele cria do nada todas as coisas. Esse é o nosso Deus, então pode confiar, pode adorá-lo e confiar. Entrega o teu caminho, confia, porque ele é o Deus Bara. Ele é o Deus Bara, é o Deus que trabalha com nada, que trabalha com pouco, mas também que trabalha com nada. Amém? Então no capítulo 1, Deus cria todas as coisas porque ele é criador. No capítulo 2, então nós podemos ver tudo que Deus criou foi bom, tudo que Deus criou foi perfeito. Mas Eclesiastes, capítulo 7, vai dizer, aqui vamos lá ver, Salomão, ele vai dizer aqui, Salomão, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 7, versículo 29. Vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem sem pecado. Mas com livre-arbítrio. Então o homem tinha essa capacidade de fazer esse livre-arbítrio, de fazer escolhas e tomar decisões. Então Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Deus deu o direito, a liberdade do homem escolher entre o bem e o mal. Então Deus, ele é tão bom que ele deixa o ser humano plantar o que ele quer. Mas Deus ele é tão justo que o homem vai colher o que ele plantou. Amém? Então, a humanidade adora especulação. Então Deus criou tudo perfeito, bom, mas então nós podemos ver em Gênesis capítulo 3 o pecado da entrada na terra, o pecado entrando na terra, porque nós sabemos que no mundo espiritual, ali, os anjos caídos, nós podemos ver que possivelmente eles se rebelaram contra Deus, desobedeceram a Deus, porque também em algum momento eles tiveram... Deus deu esse livre-arbítrio aos anjos e esse anjo de luz, esse querubim, ele decidiu a desobedecer, a se rebelar contra Deus, e foi expulso ali das regiões celestiais, do céu, nós podemos dizer assim, dos céus, e Jesus falou, eu vi Satanás cair como um raio. Então, nós podemos ver, e este querubim se tornou Satanás. Ok? Então, até os anjos tiveram um livre-arbítrio por algum momento ali, de fazer as suas escolhas. Então, eles foram reprovados por Deus, como se fosse uma eleição ali. Amém? Então, nós podemos ver agora Satanás ali, se incorporando ali numa serpente, há várias teorias, mas ali a mulher é enganada e Adão peca, consciente. E o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo. Mas Deus faz uma promessa, porque a Bíblia vai dizer também, Isaías 59, olha que interessante. Isaías 59 vai dizer, 59... Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque Deus é santo. Então nós podemos ver aqui que o pecado faz separação. O pecado separou o homem. Então houve essa separação, esta barreira. Então, Deus quer comunhão com sua criatura inteligente.
O problema é que existe uma barreira. E essa barreira que se chama pecado. Então, quer dizer, ficou uma barreira. Amém? No capítulo 3. Mas o proto-evangelho, Deus faz uma promessa. Ele faz uma promessa chamada de proto-evangelho. O proto-evangelho é a primeira referência, a primeira promessa de Cristo, que nasceria de uma mulher e ele seria ferido e ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para resgatar o homem caído. Então Cristo morreu numa morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia para resgatar, para restaurar, para levantar o homem caído. Isso aqui é lindo. Eu vou repetir. Então Cristo foi para uma cruz, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu para restaurar, para resgatar, para comprar de volta, para levantar, para tirar o homem das trevas, através da sua morte e morte de cruz. Mas graças a Deus, a história de Cristo não acaba na cruz. Eu vou repetir, a história de Cristo não acaba na cruz, não acabou na cruz, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado de o proto-evangelho, fala também, é uma profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher e a semente da serpente. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não, mas a nossa luta é contra a potestade, é contra esses anjos caídos que estão operando, que estão nos lugares celestiais. Alguns falam que o diabo está no inferno, não está no inferno, o inferno não foi nem inaugurado ainda, mas nós podemos ver que eles estão nas regiões celestiais. Estão nas regiões celestiais. Então nós podemos ver já lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já anuncia, é Deus já anunciando, ele prediz a vitória no jardim do Éden, em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Então, é a primeira, Gênesis 3,15, proto-evangelho, é a primeira promessa de restauração através do descendente, da prole da mulher. É Deus falando assim: através de Cristo eu compro o homem de volta. Através de Cristo eu trago o homem de volta. Através de Cristo eu resgato o homem de volta. Através de Cristo eu levanto o homem. Através de Cristo eu escrevo uma nova história na vida da humanidade, na vida do homem. Mas tem que crer. Nós temos que crer. Amém? Então, através de Cristo, através da cruz, o homem, meu Deus, Arabai, decanta Arabaçu, olha que lindo, através de Cristo, através da cruz, o homem tem uma nova oportunidade de se levantar e de recomeçar uma nova vida e uma nova história. Através de Cristo e através da cruz, Deus nos dá uma oportunidade todos os dias quando acordamos, porque enquanto a vida é esperança, Deus nos dá essa oportunidade a cada dia de recomeçar, de reconstruir, de se levantar. Amém? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Amém? Por isso que Paulo vai dizer: nada propus saber entre vós, senão a Cristo crucificado. Então, a mensagem da cruz tem poder. Então, o evangelho é para quem crê. O evangelho é poder de Deus que restaura. O evangelho é poder de Deus que levanta. O evangelho é poder de Deus que batiza com o Espírito Santo. O evangelho é poder de Deus que concede dons espirituais aos homens.
busque os dons. Rabai, decanta, rabassu. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir: Jesus ainda batiza com o Espírito Santo de Deus. Amém? O Evangelho é poder de Deus. Então, a nossa cura, a nossa solução, amado, está na cruz. Então venha à cruz e seja salvo, venha à cruz e seja curado, venha à cruz e seja liberto, venha à cruz e recomece e comece uma nova história na tua vida. Rabai, decanta rabassu. Glória a Deus, porque pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Cristo, Jesus cura doenças da alma e Jesus cura doenças físicas. Aleluia. Então, Deus não foi pego de surpresa, porque Deus, sabendo que o homem iria pecar, Deus sabendo que o homem iria cair, Deus já na eternidade preparou um meio, preparou um plano para trazer de volta. E esse plano e esse projeto se chama cruz. E esse projeto e esse plano se chama Cordeiro de Deus. Não o Cordeiro do judaísmo, não, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, Ele nos transportou das trevas, olha, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos escravos, mas pelo seu sangue Ele nos libertou. Nós éramos escravos, mas pelo sangue de Jesus Ele nos salvou, Ele nos comprou. Não foi com prata, com ouro não, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro imaculado. Então, glória a Deus. Vamos lá. Aqui que eu queria entrar nesse ponto aqui, sobre a palavra evangelho, a origem da palavra evangelho. Amém? A origem da palavra evangelho. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é importante. Conteúdo cristão. O Novo Testamento, os irmãos sabem, foi escrito na língua grega. Era a língua universal da época, como hoje é o inglês. E evangelho é uma palavra grega que quer dizer boas novas e boas notícias. Evangelho significa boas novas e boas notícias. Qual que é a origem dessa palavra evangelho? Que o próprio Cristo usou, dizendo que veio pregar o evangelho aos pobres. Olha só, evangelho era uma palavra bem conhecida no mundo greco-romano. Olha que interessante, servia para anunciar, deixa eu baixar o fundo aqui, isso, servia para anunciar os feitos e as vitórias dos imperadores. Eram as boas novas a respeito dos feitos do imperador. Então eles criavam supostos feitos, supostos prodígios realizados pelos imperadores romanos, para que o povo acreditasse que o imperador era divino, que era um Deus. Esse era o conceito de evangelho, que essa divindade, o imperador, estava trabalhando em favor da humanidade. Mas o próprio Cristo nos ensinou os discípulos: dai a César o que é de César, tributo, paga o imposto certinho como cidadão, mas dai a Deus o que é de Deus, que o único que é divino, o único que é soberano, o único que é soberano, o único que é salvador, o único que é redentor, o único que trabalha de forma plena, absoluta na humanidade, é Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus, Jesus plenamente homem e plenamente Deus. Amém? Então eram notícias que eram levadas para o povo, eram notícias que eram levadas para o povo, dos atos do imperador romano. E isso provavelmente começou com Augusto, o primeiro imperador romano, na época de Jesus, quando ele nasceu. Ok? Então se criou esse costume de as pessoas levarem as boas novas, o evangelho,
eram a respeito dos atos das grandes vitórias do imperador, misturado com a realização de supostos milagres, porque o primeiro imperador recebeu o nome de Augusto, que quer dizer divino. Amém? E é por isso que Jesus chama a sua mensagem, olha que lindo, é por isso que Jesus chama a sua mensagem de evangelho. É o rei que vem anunciar a sua mensagem de salvação, e essa mensagem é acompanhada com sinais e maravilhas. E qual é a mensagem da salvação? Qual é? É essa aqui. A maior prova do amor de Deus pela humanidade foi a morte de Jesus na cruz. No século I, ser morto em uma cruz era sinal de vergonha e humilhação. Para o judaísmo, significava maldição. Deuteronômio 21, 23. Jesus ali morreu em uma cruz por amor de nós. Mas venceu a cruz, mas venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Então não podemos divorciar do amor de Deus a verdade. Precisamos nos arrepender, confessar nossos pecados para podermos recomeçar uma nova vida, uma nova história com Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Você que está ouvindo essa live não está aí por acaso, não. Deus tem um grande projeto, uma grande obra para realizar através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, esta mensagem de salvação é acompanhada com sinais e maravilhas. Jesus disse para os discípulos de João, que estavam em crise, com dúvidas, né? João estava na prisão com dúvida, e falou para os discípulos perguntarem se Cristo era o Messias ou havemos de esperar outro. E Jesus disse: ide, anunciai a João as coisas que ouvistes e vistes, e vedes e vistes, e que os discípulos de João estavam ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos, avisa lá João, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho, as boas novas. Amém? E quais são as boas novas? As boas novas são que há mais de 111 anos, no Brasil, começou lá em Atos 2, mas aqui no Brasil, com Daniel Bergen e Gunnar Winger, nós estamos ouvindo e vendo que Jesus cura, e eles chegaram com uma mensagem no Brasil, em Belém do Pará. E qual que era a mensagem que Daniel Bergen e Gunnar Winger trouxeram? Vieram lá de Chicago, né? O grande movimento conhecido como Na Rua Azusa chegou até em Chicago, e eles receberam uma profecia lá em Chicago, onde eles tiveram uma experiência pentecostal, foram batizados com o Espírito Santo e vieram para o Brasil, em Belém do Pará, com uma mensagem: Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, e breve voltará. E breve voltará. Então, essas são as boas novas de Cristo, que a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem da cruz é acompanhada com sinais e maravilhas. A Bíblia vai dizer que quando Cristo foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, quando os discípulos começam a pregar, a Bíblia vai dizer que Cristo cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Creia que através dessa live, se você crer, Deus pode confirmar agora a palavra, curando a tua alma. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura dessa depressão. Receba a cura dessa síndrome do pânico. Receba a cura em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Então, este é o evangelho. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, precisamos nos arrepender e
crede no Evangelho. Jesus falou assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho, e crede na mensagem da salvação, e crede na obra de salvação, e crede na cruz. Amém? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, acabei de falar, e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém? E é interessante aqui, vamos lá, nós falamos na verdade 4 evangelhos, mas na verdade não são 4 evangelhos, é um evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas escrito por 4 evangelistas, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas e o evangelho segundo João. Amém? Glória a Deus. O evangelho segundo Mateus, o evangelho do rei, Marcos, o evangelho do servo, Lucas, o evangelho do filho do homem, homem perfeito, e João, o evangelho do filho de Deus, e Atos, o evangelho do Espírito Santo. Amém? E por que 4, né? 4 evangelhos, né? Um evangelho, mas por que escrito por 4? Por quê? Tem esses 4 perfis, nós podemos dizer assim, o evangelho com 4 perfis. Olha aqui, não são 4 evangelhos, mas são 4 evangelistas. O evangelho é um só, visto de 4 ângulos diferentes. Um evangelho, mas visto de 4 ângulos diferentes. E por que 4 evangelistas? E por que um evangelho? Mas escrito por 4 evangelistas. Por quê? De 4 ângulos, 4 perfil, 4 prismas diferentes. Um evangelho escrito por 4 prismas diferentes. Amém? Olha aqui. Nós podemos ver 4 prismas diferentes. Vamos lá. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo 6, também Hebreus 10, 28, vai falar assim, ó, por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Então nós podemos ver aqui, para um fato ter a veracidade, ser atestado, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Então, o evangelho foi escrito ali por 4 prismas diferentes. É um evangelho, mas escrito de 4 prismas, 4 ângulos diferentes. Amém? Vamos lá. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo inspirou 4 evangelistas para relatar o ministério terreno de Jesus, a vida terrena de Jesus. Ele não colocou 2 ou 3, Deus colocou 4 evangelistas. Ó. Bem que 3 são chamados sinóticos. Por que são chamados sinóticos? Por quê? Porque fazem um resumo da vida de Jesus. De João é um evangelho um pouco mais, trata mais da divindade de. Então, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João é um pouco diferenciado. Já fala das 7 declarações, 7 sinais, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Amém? E também olha que interessante. Lá, quando ele fala do tabernáculo, também nós podemos ver já também aqui, em Hebreus, fala que a lei é a sombra dos bens futuros. Êxodo 26, 31 fala da cortina, de um véu ali que cobria o tabernáculo. Havia um véu bem na entrada do tabernáculo. E esse aqui tinha várias cores. Olha que interessante. Na entrada do tabernáculo havia um véu com 4 panos diferentes. Eu vou repetir. Na entrada do tabernáculo havia um véu com 4 panos diferentes, de diferentes cores. E isso tipifica o quê? O tabernáculo, nós sabemos que fala de Jesus. É a tipificação, né? A tipologia de Jesus, da obra de salvação. Então, nós podemos ver que a entrada a Jesus se dá por onde? Pelo Evangelho.
Nós queremos conhecer Jesus, nós temos que ler o Evangelho. A entrada de Jesus se dá pelo Evangelho. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ok? E olha que interessante. E na entrada do tabernáculo havia um pano com várias cores. Bem na entrada do tabernáculo. Olha que lindo isso. Então, por que eram 4 cores de tons no véu? Porque são 4 evangelistas que de ângulos diferentes apresentam a Cristo, que de ângulos diferentes, de prisma diferente, narram a vida terrena de Cristo, do Messias. Olha que interessante. Na entrada do tabernáculo havia um pano, né? Na entrada do tabernáculo havia um véu, né? Ou um pano com 4 cores diferentes, bem na entrada do tabernáculo. Está lá em Êxodo 26, 31. Então, e uma das cores deste véu era azul. Era azul. Olha que interessante. Era azul. Olha aqui. Era azul. E azul fala do quê? Azul fala do céu. Azul fala do céu. Azul é o Evangelho de João, que mostra Jesus como o Verbo eterno, o Filho de Deus. Eu até esses dias gravei uma live em João capítulo 1, que fala dos 9 maravilhosos títulos de Jesus em apenas um capítulo, em João capítulo 1. Então, havia bem na entrada um véu azul. E azul, ele tipifica o quê? O céu. Amém? A segunda cor do véu que havia na entrada do tabernáculo era a cor púrpura. A púrpura. A púrpura. A púrpura é uma cor real. A púrpura era uma cor real. E nas cerimônias de coroação, se usava na cerimônia de coroação dos reis. Eles se vestiam de um manto de púrpura. Então a púrpura tem a ver com a realeza dos reis. Isso fala de realeza. Mostra a realeza de Jesus. Qual é o evangelho que mostra a realeza de Jesus? O evangelho segundo Mateus, que mostra que ele é rei dos judeus. Amém? Então, primeiro, na entrada do tabernáculo havia um véu com 4 cores. Primeira cor, azul. Azul fala do céu. O evangelho de João, que mostra que Cristo é o Filho de Deus, o Verbo eterno. Segundo, a púrpura. A púrpura é uma cor real, que os reis usavam nas cerimônias, né? Se vestiam de manto de púrpura. Isso fala da realeza. E Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Amém? E depois a outra cor era o carmesim. Carmesim é o vermelho. Depois nós temos o carmesim. Carmesim é o vermelho. É a cor do sangue. É a cor do sofrimento. É o evangelho segundo Marcos, que mostra Jesus como servo. O próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Carmesim, o servo sofredor, que havia sido profetizado por Isaías, capítulo 53. Pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Então, primeiro azul, céu, evangelho de João. Segundo escreveu João. Segundo, púrpura, fala da realeza. Os reis se vestiam com manto de púrpura. Mateus apresenta Jesus como rei. E depois o carmesim. Marcos apresenta Jesus como servo. E o quarto era o linho fino torcido. A cor do linho é branco. Era branco. Branco. E o que significa o linho? Apocalipse vai dizer: o linho fala da justiça dos santos, que é o evangelho segundo escreve Lucas, que mostra o homem perfeito, justo, que é Jesus. Então, olha que lindo isso, já tipificando o evangelho de Jesus de 4 prismas diferentes. Na entrada do tabernáculo havia um véu com 4 cores, o azul, a púrpura, púrpura, um véu de púrpura, de carmesim e branco.
azul, púrpura, é uma cor real, carmesim, vermelho, cor do sangue, e linho fino e torcido, branco, que fala da justiça dos santos, Cristo, o homem perfeito. Amém? Então, cada uma dessas cores falam do Evangelho, apresentado de quatro perfis, 4 ângulos diferentes. Amém? Deu para anotar aí? Glória a Deus. E também, até que nós estamos estudando na revista da Escola Bíblica Dominical, amanhã nós temos aula aqui, a glória saindo do templo, Ezequiel, o profeta, o atalaia, que foi levantado por Deus. Nós podemos ver já no capítulo 1, o profeta que viu a glória de Deus. Olha só, estava ali às margens do rio Quebar, mas viu a glória de Deus. Amém? Não interessa o que as pessoas pensam, falam, se não acreditam no teu chamado, na sua vocação. O que importa é que você teve experiência e tem experiência com a glória de Deus. Amém? Vamos lá. E também no livro de Ezequiel, que nos traz 2 visões dos querubins. E os querubins ficam perante o trono. Então Ezequiel ele tem uma visão dos querubins perante o trono de Deus. E essas 2 visões dos querubins no capítulo 1 e 10, os querubins são apresentados com 4 rostos. Então cada querubim tem 4 rostos. Ó, em Apocalipse 4:7, quando João viu os animais perante o trono de Deus, e aqui está na mesma ordem dos evangelhos, em Apocalipse. Então ele vê um querubim, não é verdade, com 4 rostos. Primeiro, um com rosto de leão, um rosto de bezerro, um rosto com rosto de homem e um rosto com águia. Apocalipse 4:7 também, vamos ver lá. Olha só, Apocalipse 4:7. 4:7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o primeiro, olha esse querubim, né? O primeiro animal era semelhante a um leão. Evangelho de Mateus, Jesus é rei. O segundo animal, semelhante a um bezerro, Jesus é servo. E o terceiro animal, rosto como de homem. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. E o quarto animal era semelhante à águia. Olha só, o Evangelho de João, que apresenta Cristo como Filho de Deus, o Verbo eterno. Amém? Então, diante da glória de Deus, que Ezequiel viu a glória de Deus, tem 4 perfis, os querubins, que ficam diante do trono de Deus, e eles têm 4 perfis, eles assistem diante do trono de Deus. Então Jesus deixou a sua glória e veio para se fazer homem e morrer por nós. Eu vou repetir, Jesus deixou, isso aqui que é o Evangelho, as boas novas, que Cristo deixou a sua glória, deixou a eternidade, e veio para se fazer homem e morrer por você e morrer por nós. Amém? Então, mas havia 4 perfis, 4 rostos, 4 prismas daquele que ficava junto ao Pai do trono. Amém? Deu para entender aqui? Então Ezequiel vê uma visão, um querubim com 4 rostos, que representa também o evangelho de 4 prismas diferentes. O evangelho de Mateus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? 4 prismas. Ezequiel, ele vê, vamos lá. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo de número 1. Vamos lá. Quando ele tem uma visão ali. Olha aqui, ó. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, olha só, no meio dos cativos, no meio do povo. É interessante que Daniel estava no palácio. Ele estava no meio dos cativos, no meio do povo, ali às margens do rio Quebar, junto ao rio Quebar. E Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias em Jerusalém, Ezequiel com os cativos
né, junto ao rio Quebar, e Daniel no palácio. Deus não perdeu o controle da situação. Descansa no Senhor. Ó, no quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, e veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Então ele tem uma visão de 4 animais, e esta era a sua aparência, e tinha a semelhança de um homem. Cada um, então esse querubim, né, ó, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta de pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Então ele tem uma visão, ele vê um querubim, e cada um tinha 4 rostos. Amém? E olha só, o primeiro rosto que ele vê é um rosto de homem, é o Evangelho segundo Lucas, que mostra Jesus como um homem perfeito. O segundo rosto é o rosto de leão. Leão é o rei dos animais. E o Evangelho segundo Mateus apresenta Jesus como rei. O terceiro, rosto de boi. O boi é o animal que mais trabalha para o homem. Então, hoje existe maquinário e tal, né, a tecnologia avançada, mas é o que mais trabalha para o homem. É o servo, o Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como servo. E o de águia, o rosto de águia. Águia é a rainha das aves, é aquela que voa mais alto, que está mais perto do céu. É o Evangelho segundo João. Então por isso que tinha que ser mais de um, para comprovar a sua veracidade, na lei de Moisés, por um fato ter a sua veracidade, tinha que ser 2 ou 3 testemunhas, então para comprovar a sua veracidade, e tinha que ser 4 perfis, porque diante da glória de Deus há 4 perfis, representando pelos rostos dos querubins, e porque o véu do tabernáculo, que fala de Jesus, na entrada do tabernáculo, tinha um véu com 4 cores, em um pano do véu. Amém? Então, o Evangelho de Lucas, vou pegar uma água, já volto, tá? Só um minutinho. Jesus falou, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas da água que eu lhe der, quem tem sede, vem e beba. Com licença. Graças a Deus. Então, o Evangelho segundo Lucas, vamos lá, mostra para nós que a sua vida e seu ministério é um fato histórico. O cristianismo se fundamenta em fatos. Então, Lucas foi se fosse um pesquisador. Olha só, o cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. Não era uma lenda, um mito, era uma realidade. Lucas capítulo 1, nós podemos ver do 1 ao 4, fala, nos ensina que o cristianismo se fundamenta em fatos. Porque Lucas escreve para Teófilo. Olha só, aquilo que ele foi atrás, ele pesquisou. Olha aqui, Lucas capítulo 1. Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram,
que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Tem amigo de Deus aí? Ó. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, olha só, ele era um teólogo, pesquisador, minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já está informado. Amém? Então nós podemos ver aqui que o cristianismo se fundamenta em fatos. Então Lucas foi buscar esses fatos, pesquisou. Amém? E no Evangelho de Lucas nós podemos ver se destaca esses 3 lugares do ministério de Jesus. Nazaré, Cafarnaum, né? Ele cresceu em Nazaré, depois quando ele começa seu ministério, ele muda para Cafarnaum e termina seu ministério em Jerusalém. Amém? Nazaré, onde se dá a infância, o crescimento, a adolescência e a juventude de Jesus. Algumas lições, verdade, do silêncio, do anonimato, da vida de Jesus. 18 anos de silêncio eu coloquei aqui. Por que 18 anos? Porque ele se apresenta no templo para ser sabatinado ali. Todo judeu com 12 anos ali já se tornava, eles falavam filho da lei, já tinha sua responsabilidade diante do templo com 12 anos. Mas, então ele aparece com 12 anos no templo ali, quando ele está indagando os doutores, ele responde as perguntas, e os doutores ficaram embasbacados ali com a sabedoria de Jesus, com apenas 12 anos de idade, ok? Então nós podemos ver, porque Lucas vai dizer que ele iniciou o seu ministério aproximadamente com 30 anos. Então, de 12 aos 30 anos, esses 18 anos não fala, 18 anos de silêncio, 18 anos de anonimato. Então, ele sai do templo aos 12 anos e volta para Nazaré. Para ser o quê? Para ser um carpinteiro, que era a profissão do pai. Que era costume, o filho seguir a profissão do pai. Então, ele foi carpinteiro. Ao invés de ser um rabino formado nas academias rabínicas, ele vai ser carpinteiro como seu pai. Ele vai ser carpinteiro como seu pai. Isso aqui é lindo, né? Ao invés de ser um rabino formado nas academias rabínicas, ele vai ser carpinteiro como é seu pai. E esse tempo de silêncio, de anonimato, Jesus crescia. É a chamada vida oculta de Jesus. Não temos informações a respeito desses 18 anos, mas foi a maior parte da vida de Jesus. A maior parte da vida de Jesus, ele viveu em Nazaré. Veio aos 5 anos de idade a Nazaré. Ok? Viveu ali aproximadamente 25 anos em Nazaré. Só saiu de Nazaré no início de seu ministério, com quase 30 anos. Então, aproximadamente, ele viveu 25 anos em Nazaré. Foi a maior parte da sua vida. Então Jesus ficou aproximadamente 18 anos sendo preparado para iniciar seu ministério. 18 anos. Sendo preparado, Jesus foi preparado no anonimato. Eu me lembro agora de Barnabé, quando estava na igreja de Antioquia, que ele foi buscar Saulo, lá em Tarso, aproximadamente após sua conversão ali, de 12 a 14 anos, ele estava lá ele foi buscar Paulo lá em Tarso. Olha só, de 12 a 14 anos, no anonimato, crescendo. Não é isso? Vamos ver aqui só. Está lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo de número 13, é isso?
Aqui, capítulo 11, olha que interessante. E partiu Barnabé, que Barnabé estava em Antioquia, ele foi buscar Paulo para ajudar ele a fazer a obra ali. Ó, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e o achando o conduziu em Antioquia, mais ou menos de 12 a 14 anos. Paulo estava ali em Tarso, sendo preparado por Deus no anonimato. Amém? Ó, então Paulo, de 12 a 14 anos, ele já havia ali se convertido. Então Barnabé vai atrás de Paulo. Então Jesus nos ensina uma lição. Então Jesus foi preparado no anonimato. Paulo também teve um tempo de preparo ali, 12 a 14 anos, ficou em Tarso. Barnabé foi atrás dele. Então Deus não se esqueceu de você no momento certo, na hora certa, amado. Ele vai te chamar para uma grande obra. Amém? Então Jesus nos ensina que você pode ser um grande pregador, um grande cantor, um grande ganhador de almas. Pode ter um ministério de fama, mas antes da fama tem que vir a preparação. Mas essa preparação é no anonimato. Foram 18 anos de anonimato, mesmo com aquele episódio de Jesus. Os 3 dias no templo, ele viveu no anonimato. Primeiro vem a preparação no anonimato. Eu vou repetir. Primeiro vem a preparação no anonimato. Tem pessoas que querem aparecer, que são fruto do nada. E por ser fruto do nada, é algo que é totalmente passageiro. Mas aquilo que tem fundamento, aquilo que tem raiz, aquilo que é feito através de anos de preparação, é preciso ter um crescimento espiritual, psicológico, que dê raízes para a projeção. Olha que interessante. As grandes árvores que se sobressaem na natureza, elas só são grandes árvores porque têm grandes raízes. Raízes que as pessoas não veem, mas que são as responsáveis pelo sustento, pela aparência e pela altura das grandes árvores. Quanto mais alta é a árvore, mais funda é a raiz. Rabai, decanta arabaçu. Quanto mais, olha só, as grandes árvores que se sobressaem na natureza, elas só são grandes árvores porque têm grandes raízes. Raízes que as pessoas não veem, mas as que são as responsáveis pelo sustento, pela aparência e pela altura das grandes árvores. Quanto mais alta é a árvore, mais funda é a raiz. Mais funda é a raiz. Mais funda é a raiz. Se não há, se as árvores que não têm raiz, qualquer chuvinha, elas caem. Às vezes são grandes e altas, mas não têm raiz. Então, Jesus teve uma preparação cuidadosa. E nós precisamos nos preparar. Homens de Deus, é essa preparação. E essa preparação começou em sua casa. Na sua casa humilde de Nazaré. Ali ele começou a ser preparado por Deus. Na sua humilde casa de Nazaré. Foi na sua humilde casa em Nazaré que Jesus preparou o seu grande ministério. Eu vou repetir. Foi na sua humilde casa em Nazaré que Jesus preparou o seu grande ministério. Então, as 3 lições da vida oculta de Jesus. Primeiro, a lição do silêncio. 18 anos sendo preparado. Nenhuma obra de Deus se faz. Nenhuma obra de Deus se faz se não há intimidade com Deus. Uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida de santidade, sendo carpinteiro, filho do carpinteiro, sabendo que era o filho de Deus, na sua intimidade, no seu segredo com Deus, ele cria as raízes para o seu ministério.
A lição do silêncio para ter uma vida, um ministério profícuo e proveitoso. Precisamos ter intimidade com Deus, uma vida em secreto com Deus. A lição do silêncio. Amém? Então Jesus inicia seu ministério com 30 anos, ele muda para Cafarnaum, aonde Jesus desempenha seu ministério, Galileu, para onde ele se muda quando inicia seu ministério. Terceiro lugar, Jerusalém, onde ele consuma a obra. Onde ele consuma a obra. Onde ele consuma a obra que o Senhor lhe tinha dado a fazer, que o Pai lhe tinha dado. Onde ele morre por nós. Onde ele ressuscita e onde ele sobe assunto ao céu. Então ele inicia em Nazaré, ele cresce em Nazaré, cria raízes em Nazaré, muda para Cafarnaum quando ele inicia seu ministério e vai para Jerusalém, aonde ele é crucificado, aonde ele ressuscita e aonde ele sobe assunto ao céu. Amém? Então nós temos 3 lugares: Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. E é interessante que em Atos também, Jerusalém é onde começa o trabalho da igreja. Antioquia, a primeira igreja gentílica, onde sai Paulo. E Roma, onde Paulo termina seu ministério em Roma. Em Atos também, esses 3 que se destacam, esses 3 lugares: Jerusalém, Antioquia e Roma. Amém? Assim como o evangelho há 3 lugares, Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém, em Atos nós temos Jerusalém, Antioquia e Roma. O trabalho da igreja começa em Jerusalém. Paulo, ali a primeira igreja gentílica em Antioquia, a primeira viagem missionária. E Roma, onde ele termina seu ministério. Ok? Então Lucas mostra fatos que demonstram a humanidade de Jesus. Circunstâncias que demonstram sua humanidade como Jesus. Então Lucas, ele enfatiza bem isso daí, a humanidade de Cristo. Primeiro, Lucas, ele é o lugar do anúncio do nascimento de Jesus. A Maria, então ele explica a concepção de Jesus. Interessante, mostra que Cristo ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo preparou o ventre de Maria para que Jesus não se contaminasse com o pecado de Adão. Amém? E Lucas também mostra o diálogo do anjo Gabriel com Maria. O anjo explica como se daria essa concepção. Também Lucas é o único que mostra uma ação de Jesus enquanto ainda embrião no encontro de Maria com Isabel. Lembra quando Maria vai visitar Isabel? Quando Isabel ouve ali a saudação de Maria. A Bíblia fala que o menino ele salta dentro do ventre. Olha só, de Isabel. João Batista. É lindo isso, né? Vamos ver lá. Ali. Lucas capítulo de número 1. Lucas 1. Olha aqui. Encontro de Maria e Isabel. Aqui, ó. E aconteceu. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel, quando ela fala Shalom. Olha só a presença de Jesus, amado, já, como embrião. Ó, como que Jesus, como embrião, no ventre de Maria, pôde encher do Espírito Santo João Batista. Jesus era apenas um embrião, que estava também no ventre de Isabel. Então, João Batista está no ventre de Isabel, ali, e Jesus está no ventre de Maria. Então, olha esse encontro.
Então Lucas faz questão de mostrar desde o momento que ele era um embrião, olha só. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. João Batista, Isabel foi cheia do Espírito Santo, olha a presença. E saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. O segredo é a presença. É a presença. É a presença de Jesus. Então Lucas faz questão de mostrar desde o momento que ele era um embrião. Então Lucas também escreve minuciosamente o nascimento de Jesus. E olha que interessante. O nascimento de Jesus dá em condições completamente contrárias que eles podiam esperar. O anjo disse a Maria que Jesus reinaria. E uma conjectura, ela poderia imaginar que iria ter alguma reviravolta política, mas não. Nasceu em circunstâncias simples e humilde. Amém? Então Lucas ele trata muito da humanidade de Jesus. Amém? Da humanidade de Jesus. Então, para concluir, né, essa segunda parte já, nós falamos sobre o Evangelho, amém? Falamos da origem dessa palavra Evangelho, que era meus amigos e minhas amigas. Era bem conhecido. Ó. Você entendeu, né? Entrou um anúncio aqui. Ei, Jesus. Vigiai. Vigiai, irmão. Amém? Então nós falamos aqui do conceito da palavra evangelho, né? Que eram boas novas, né? A respeito dos imperadores, né? Do imperador. Eles levavam para o povo essas boas novas a respeito do imperador, com supostos milagres, né? Anunciavam a sua vitória para o povo. Então Jesus usou desse conceito para anunciar sua mensagem de salvação, acompanhada com sinais, maravilhas e prodígios. Amém? E também, para concluir, eu achei interessante, fiquei até ruminando hoje durante o dia, em João capítulo 4, ali, João capítulo 4, eu achei muito interessante isso aqui, ó. Eu achei muito lindo, que é uma história que começa de forma negativa e termina com um final feliz, com uma cidade sendo salva, porque Jesus é o personagem principal da história. Então, quando Cristo é o personagem principal da história da nossa vida, pode até começar de forma negativa, mas pode ter certeza, se nós perseverarmos e continuarmos na presença, Deus irá nos dar vitória. Amém? João capítulo 4, ó. Aqui, ó. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então Jesus deixa a Judéia e vai outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Amém? Então, olha que interessante aqui.
Jesus está na Judéia. E ali está tudo bem. Seu ministério em ascensão, em plena atividade. Mas agora, diante de uma mentira, diante de uma rejeição, diante da oposição, Jesus é convidado a reagir que os fariseus ouviram. Olha aqui, ó, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava. Com certeza iriam se levantar contra o Senhor. Mas diante da oposição, Jesus ele não vai para o embate. Jesus ele não vai para o debate. Não. Jesus ele não vai para o confronto. Não. Jesus, diante da mentira, diante da oposição, diante da rejeição, Jesus simplesmente se levanta sem falar nada, deixa a Judéia e vai para a Galileia, porque era necessário passar em Samaria. Simplesmente ele se levanta, deixa a Judéia e vai para a Galileia. O que Jesus está nos ensinando? Como líder, como lidar, não como líder. O que Jesus está nos ensinando? Como lidar com a rejeição, como lidar com a oposição, como lidar com a mentira, como lidar com a calúnia. O que devemos fazer diante da oposição? Com a oposição você não briga, não. Com a rejeição você não debate, não reclama, não. Dela, o que Jesus faz? É no caminho. Olha o que Jesus faz. Então Jesus decide, diante dessa oposição, ele decide deixar a Judéia e ir para onde? Olha aqui. Ele deixa a Judéia e vai outra vez para a Galileia. E no caminho Jesus, ele muda a história de uma mulher e de uma cidade inteira. O que Jesus está nos ensinando é que diante da oposição, diante da rejeição, da adversidade, nós temos duas opções. Ou você se prende a ela, ou você se utiliza dela como combustível para você ir um pouco mais longe naquilo que Deus tem preparado através da tua vida. Então, é uma questão de escolha inteligente. Jesus pega a oposição e por causa dela, por causa da oposição, ele avança um pouco mais. Muda a história de uma mulher e de uma cidade inteira. Amém? Então, que lindo isso. Então, você quer ser aceito? Então tenha certeza que primeiro você passará pelo caminho da rejeição. É a maneira de você lidar com a rejeição. E a oposição será determinante se você vai avançar ou retroceder no plano de Deus na sua vida. Amém? Então, eu quero concluir aqui. Nós falamos aqui as três cidades principais que Lucas ele dá essa simetria: Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. Amém? Quando ele está em Jerusalém, no domingo ele é ungido em Betânia, na casa de Marta. Na segunda ele entra em Jerusalém, chora sobre ela. Na terça, na purificação do templo, ele fala: minha casa será chamada casa de oração. Na quarta, os evangelistas não registram nenhuma atividade humana de Jesus nesse dia. Na quinta-feira, ele come a Páscoa com os discípulos. E à noite segue para o Getsêmani. E na sexta-feira ele é crucificado e morto. No domingo ele ressuscita. Jesus está vivo, creia. Jesus está vivo. Amém? Cristo, ele pagou uma dívida impagável por nós. Nós nunca teríamos condição de pagar essa dívida, mas ele pagou por nós, com a sua morte e morte na cruz. Amém? Então, a cruz nos trouxe vitória. E eu achei interessante que eu falei de manhã, isso aqui é lindo, que os méritos de Cristo são debitados na nossa conta. Está pago. Os méritos de Cristo são debitados na nossa conta. Está pago.
1 Coríntios capítulo 1. Olha só. Diz assim. 1 Coríntios capítulo de número 1. Então, os méritos de Cristo. E quais são os méritos de Cristo? Aqui, ó. Vou até marcar, isso aqui é lindo. Ó. Não tem mais nem espaço onde marcar aqui na minha Bíblia, ó. Os méritos de Cristo são debitados na nossa conta, ó. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Os méritos de Cristo, porque feito por Deus. Então Cristo foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então, os méritos de Cristo são debitados na nossa conta, está pago. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Amém? O que significa? Significa Cristo assim, ó. Eu assumo o lugar. Então, Cristo assumiu o nosso lugar. Cristo assumiu o nosso lugar. Então, o inocente assumiu o nosso lugar. O inocente morreu no meu e no teu lugar. Ó, nós estávamos sentados em um banco do réu. Debaixo de uma condenação, de uma sentença. Mas Cristo assumiu o meu, o seu e o nosso lugar. E agora nós fomos absolvidos, libertos e sem condenação. Romanos capítulo 8. Fomos declarados inocentes, porque o inocente morreu no meu e no teu lugar. Fomos declarados inocentes pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não o Cordeiro do judaísmo, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é Deus que nos justifica. Um exemplo, Barrabás. Nós éramos Barrabás nessa figura. Ele assumiu a culpa de Barrabás. Barrabás era eu, era você. Jesus assumiu a culpa. E agora nós somos filhos. Só quem é filho, adore a Ele nesta live. Que amor é esse? O amor constrange mesmo, não é verdade? O amor que vai atrás do mais vil pecador, que vai atrás do marginal. Aquela cruz não era minha, aquela cruz não era dele, Ali naquela cruz tem as minhas e as suas medidas. As medidas daquela cruz era nossa. E qual foi alcançado? Quem foi alcançado por esse amor? Nós fomos alcançados por este amor. Amém? Então aquela cruz era nossa. Ele foi moído, foi morto em nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas em domingo pela manhã, as mulheres preocupadas, quem vai remover a pedra? Mas as mulheres chegando lá, viram o túmulo vazio. O anjo disse, ele não está aqui, mas ele vive, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Creia, a esperança, a solução, a saída, porque o túmulo está vazio e ele ressuscitou. Creia, a Bíblia fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verá o poder de Deus. Se creres, verá o milagre de Deus. Se creres, verás o agir de Deus na tua vida. Amém? Então, a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Que Deus te abençoe e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por esta live, por este momento. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça.
na minha vida, na nossa vida, meu Pai, por este momento, meu Pai, de falar do Teu Evangelho. Eu te agradeço, abençoa, meu Pai, cada irmão, cada irmã, cada um que está ouvindo esta live, meu Pai, que possa alcançar, meu Pai, almas para Ti, meu Pai, que almas possam ser curadas, libertas, batizadas com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser.